Em 1988, ao chegar na redação do jornal Notícias Populares, o Alder Cavalcante, o jornalista mais humano que eu já conheci, pediu para que eu fizesse uma foto de um grupo de músicos que ele tinha acabado de entrevistar. No cantinho ali da redação, fiz a foto dos músicos e, conversando com eles, descobri que eles ensaiavam ali no Jaçanã, no Asilo dos Velhos. E, por coincidência, fica perto da minha casa. Nessa hora, eu comecei então a fazer amizade com eles e de vez em quando aparecer lá no asilo para curtir um sonzinho naquele sábado em que eles ensaiavam. Surgia aí uma nova amizade. Nesse meio tempo, o Gilberto Lima Camargo, o jornalista Giba de esporte que trabalhava comigo, apareceu certo dia hiper nervoso, triste, cabisbaixo, dizendo que tinha acabado seu relacionamento com a ex-namorada de 9 anos. Falei para não ficar triste, afinal de contas essas coisas acontecem, e sugeri que distraísse um pouco a cabeça. Que fosse talvez tomar uma cervejinha lá num barzinho lá em Santana, e ele aceitou o conselho. No dia seguinte, ele me apareceu mais animado, dizendo ter lá conhecido uma outra mulher, chamava Beth, e que ele teria se interessado por ela, a tal ponto deles marcarem de sair no dia seguinte. Eu achei aquilo muito legal e ele estava bem animado. Passados 2 dias, encontrei com o Giba novamente. Perguntei de como tinha sido o encontro. Esse homem estava radiante, feliz da vida. Se vê que estava assim empolgado, inspirado com a nova pessoa que ele tinha conhecido. Mas tinha um problema. Ela não estava afim de namorar sério. Também tinha tido um desgosto recentemente e estava ainda com a cabeça pensando, pondo a cabeça em dia. Mas foi aí que ele falou para mim o seguinte: não, essa é a mulher da minha vida, eu tenho certeza. E você, Conceição, vai ter que me ajudar. Eu falei: como eu vou te ajudar? Sim, você vai ter que me ajudar a conquistar o coração dessa mulher. Eu falei: peraí, pelo que eu sei, eu sou fotógrafo, eu não sou cupido. Não, você vai ter que dar um jeito, você é escoteiro, sempre tem umas ideias, e não quero saber, você vai ter que me ajudar. Eu falei: putz. Aí o estalo, pum, já tem a solução, disse pro Giba. Já sei o que eu vou fazer. Agora, o que eu vou fazer, você vai ter que topar. E não vai ter como você fugir do plano. Portanto, aguenta as consequências. Não, é o que você vai fazer. Peraí, liguei para os meus amigos músicos e expliquei para eles que um amigo meu tinha conhecido uma menina, que estava apaixonado e que nós iríamos fazer uma serenata. De cara, os caras toparam. Perguntei quanto era o cachê e eles me falaram simplesmente que uma rodada de conhaque para eles já bastava. Feito. Só que tínhamos um problema. Tínhamos que ter mais um carro, porque o Giba tinha um carro só e para levar os músicos, os instrumentos, aquelas coisas todas, precisava de uma logística melhor. Liguei então para o Jefferson Siqueira, filho do chefe Nelson Siqueira, que eram também chefes no mesmo grupo escoteiro que o meu, o Araribóia. Falei com o Jefferson que nós precisaríamos daquele famoso dojinho velho que ele tinha para levar os músicos, para fazer isso, aquilo, tudo mais. Na hora ele topou. Por quê? Porque o dojinho velho já estava acostumado com essas missões. Aceita a missão, ele falou que além de levar os músicos e a mim também levaria o César. E de contrapeso ainda ia tocar flauta no dia da serenata. Fechado. Assim, falei pro Giba pegar uma roupa branca, uma flor vermelha e se preparar que na sexta-feira a gente ia pegá-lo junto com os músicos e íamos fazer a tal serenata. Chegado o dia e o horário, fizemos todo aquele roteiro. O dojinho passou na casa dos músicos, passamos na casa do Giba e fomos lá na casa do César. E assim por diante, acabamos indo todos nós se encontrar num boteco onde nós íamos pagar o cachê dos músicos. Nesse momento passou uma rodada de conhaque, o Giba todo de branco, com a flor vermelha, nervoso, tremia até os dentes. Não convencido, mandou mais uma rodada de conhaque para todo mundo. Eu só tomei um guaraná sem gelo. Bom, fomos para casa da mulher. Na madrugada, no comecinho da madrugada, 11h30, meia-noite, nós chegamos, descemos do dojinho cheio de gente, um bando de gente suspeita. O guarda noturno ficou desconfiado do movimento, ficou perto só para ver o que ia acontecer. Quando nós todos descemos, os músicos montaram os instrumentos, o cachorro lá no fundo latia. Daí começava então o nosso plano, da sequência, o nosso plano. Os músicos já tudo pronto, o Giba ali com a flor vermelha começou.
os músicos começaram a cantar uma música do Roberto Carlos. Nessa hora, no meio do silêncio da madrugada, as pessoas começaram a abrir a janela dos suas casas e a ver que se tratava de uma serenata. Alguns achavam legal e outros xingavam. Nessa hora acendeu a luzinha do sobrado da candidata pretendente do Giba. Ela saiu na janela, no alto do sobrado. Ficou toda emocionada, e o Giba olhando para ela, e os músicos cantando a música do Roberto Carlos. Quando ela desceu para o andar de baixo e abriu a janela da sala, como manda a tradição, onde a donzela recebe a flor lá da janela, o Giba atravessou o jardim, tropeçou no jardim e entregou a rosa. Nessa hora, os músicos empolgados começavam a cantar alto. Fica comigo esta noite e não se arrependerá. Meu, e aquela vozerio ecoando durante a madrugada. Pegamos no final da serenata, fomos embora, pusemos nossos instrumentos dentro e todo mundo voltou para suas casas. Dias depois, o Giba oficializou o seu namoro. Passado alguns dias, o Giba vem para mim e fala: ó, eu vou casar com a Beth. Você vai ser o padrinho. Eu fiquei todo emocionado. Ele me deu um papelzinho que eu deveria procurar um ateliê onde eu deveria alugar a roupa para os padrinhos, tinham que alugar a roupa. Era aquelas roupas chiques, cheias de coisa, trique-trique e tal. Mas você sabe como é que é a vida de fotógrafo, não tem tempo, vai para cá, vai uma pauta aqui, outra pauta ali, moral da história. Quando faltava 2 dias para o casamento, eu fui até o tal ateliê. Chegando lá, o cara me mediu, aquelas coisas todas. Perguntou quando que era o casamento. Falei que era no sábado. Nessa hora o cara deu uma galhada. Não é assim que funciona. Essa roupa já está reservada. Você tinha que ter reservado com muita antecedência. E dificilmente você vai conseguir uma roupa dessa assim a tempo. E na hora eu fiquei nervoso, fiquei preocupado. O que eu podia fazer? Porque afinal de contas estava em cima da hora. Quando eu olhei para a roupa e vi que se tratava de uma calça cinza, de um paletó cinza, mais ou menos assim, eu falei, bom, calça cinza eu tenho. Vou pegar aquela minha da época de escola, que é mais ou menos do mesmo tamanho ainda. O cinza, o paletó, meu pai tem um paletó cinza. Não é na mesma tonalidade, mas já quebra um galho. Chegado no dia do casamento, lá estou eu lá, entrando na sacristia, os padrinhos, todo perfilado, todo bonitão, com aquelas roupas chiques, e eu chegando com aquela roupinha de primeira comunhão. Na hora que o Giba me viu no altar, ele só deu uma olhada assim e deu uma risada. O fotógrafo era o José Maria da Silva, acostumado a só fotografar os crimes da madrugada. E ele estava com a missão de fazer as fotos do casamento. Lá no cantinho do altar eu fiquei escondidinho, para que minha roupa não aparecesse tão assim na cara assim, nas fotos. Bom, quando foi na hora da bênção dos noivos, os padrinhos nessa hora parece que enchem o peito. Esticam a mão, aquela segurança. E eu no cantinho, lá timidamente, com a mãozinha assim, para que a manga não aparecesse tudo, para dizer que era mais ou menos o mesmo tamanho. Eu só sei que foi uma vergonha. Não sei se por coincidência ou não, mas nunca mais me chamaram para ser padrinho de casamento nenhum.